condições que nós pôde ser chamado amigo, profeta e pai da fé, nós, filhos em Cristo, temos acesso à mesma herança. Ou seja, a mesma intimidade está disponível para nós através da oração. Então, eu construí esse raciocínio aqui, de Abraão como profeta, de Deus não querendo ocultar nada de Abraão, e nós como filhos de Abraão em Cristo, por quê? Porque você tem a mesma herança. Você pode alcançar esse mesmo lugar espiritual na sua vida hoje em Cristo. Aleluia! E se a oração é o caminho para vivermos essa unidade com o Pai, como podemos crescer nela de forma prática? E eu já até colocaram o primeiro ponto. Eu quero trazer agora 3 pontos práticos para nós, para alcançarmos essa vida profunda em oração. E o primeiro ponto, como está escrito... Ah, não, está aqui na frente, desculpa, aqui está diferente. É o primeiro ponto, pode colocar. Sejamos fascinados por Ele. Aleluia. Fascínio é um substantivo que vem do latim fascinatio e se refere ao ato ou efeito de exercer atração intensa sobre alguém, seja por encantamento ou admiração. E por que eu estou falando isso? Porque, olha esse texto aqui, Salmos 27, versículo 4, esse texto veio muito forte ao meu coração quando eu pensei nesse primeiro ponto. É Davi expressando um anseio da sua alma. Salmos 27, versículo 4, na NVT. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Mexeu comigo, o meu maior desejo. Era o que Davi mais queria. O que Davi mais queria? Estar todos os dias na casa de Deus, para contemplar a sua beleza. Aí eu fiquei pensando, irmão, só pensa nisso quem está extremamente apaixonado por alguém. Davi, ele era apaixonado por Deus. Davi, ele queria o tempo todo estar com Deus. Por isso que eu estou trazendo esse ponto. Sejamos fascinados pelo Senhor. Porque no momento em que nós somos fascinados por Ele e nós estamos apaixonados pelo Senhor, é um prazer estar na casa de Deus. É um prazer estar orando no nosso secreto. É um prazer estar indo para o trabalho com adoração, ouvindo louvores e adorando a Deus, mesmo no ônibus lotado. Isso só consegue acessar esse tipo de lugar é quem está fascinado pelo Senhor. Eu estava lembrando na sexta-feira, de quando eu morei sozinho, em 2024. Eu fiquei 1 ano morando sozinho. E eu lembro que eu lavava a louça e eu botava um louvor. Aí daqui a pouco vinha a visitação do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem já passou por uma experiência parecida? E vinha a visitação do Espírito Santo e, de repente, eu estava orando em línguas, eu estava levantando a mão, eu já nem estava mais lavando a louça. Aí eu ia para a sala, eu ajoelhava, eu chorava, adorava a Deus. Hoje eu não estou mais podendo fazer isso, meus pais voltaram lá para casa, enfim. Mas eu louvo a Deus por esse tempo. Mas, assim, é isso que eu quero dizer, estar nesse lugar em Deus. Esse lugar de total admiração pela presença de Deus. E eu acredito sim, meus irmãos, que com a jornada cristã o amor amadurece. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nosso amor pelo Senhor amadurece. Mas isso não pode nos tirar o encanto pela presença de Deus. A gente não pode chegar aqui num domingo pela manhã e simplesmente sentar e louvar no automático. Como a gente vai adorar no automático um Deus tão grande, tão belo, tão magnífico? Esse é o primeiro ponto. Sejamos fascinados por Ele, apaixonados pelo Senhor. Segundo ponto, sejamos constantes. Fala para o seu irmão, sejamos constantes. Eu não tenho lugar de fala nisso, mas eu vou usar isso aqui como uma analogia. A nossa relação com o Senhor, ela é uma relação de aliança muito parecida com um casamento. E, na realidade, nós somos a noiva de Cristo. Estamos sendo preparados para o casamento, as bodas do Cordeiro, quando nos uniremos com Cristo nos ares e beberemos o vinho novo com Ele, como Ele próprio disse quando estava finalizando a ceia, né, que Ele só beberia o vinho depois na eternidade. E eu estava pensando que é o seguinte,
Não adianta nada um casal ele começar apaixonado e ir perdendo o que eu posso dizer aqui, uma manutenção, uma relação cotidiana de estar elogiando, fazendo uma surpresa. Quem é casado aqui está entendendo. Mais uma vez, não tem um lugar de fala, mas é só para a gente pensar aqui. E é isso que eu quero trazer para a nossa vida espiritual. Nós não podemos perder esse lugar de constância no Senhor, mas eu não estou dizendo uma constância só de estar sempre, mas é uma constância junto com o primeiro ponto, a admiração. Então, nós não podemos perder isso. E trazendo esse ponto da constância, eu trago o seguinte aqui. Assim como ninguém sobrevive comendo só uma vez por semana, não podemos orar só de vez em quando e esperar intimidade com Deus. Então, nós devemos estar sempre no lugar secreto, adorando, contemplando, buscando ao Senhor. Porque no momento em que nós perdemos essa constância, a tendência é o quê? Esfriar. Consequentemente, perder o fascínio. Aí daqui a pouco a gente está aqui no automático, está cumprindo escala automático, está servindo automático, e quando a gente vê a nossa vida espiritual, ó. Irmãos, e Deus não quer te ver nesse lugar. Se de repente tem alguém aqui desanimado, eu já oro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa vir com fogo no seu coração e que você volte a sentir aquilo que você sentia no começo. Eu coloquei aqui um texto de 1 Coríntios 1:9, botei na NVT também, que diz o seguinte: Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão. 1 Coríntios 1:9, coloquei na Nova Versão Transformadora. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão aqui no grego é koinonia. Eu coloquei porque faz muito sentido porque eu vou falar agora. E a palavra koinonia, ela tem 3 sentidos. De participação, que é estar junto em algo, compartilhar de uma mesma vida, causa ou experiência, parceria, ligação íntima, como sócios que dividem tanto as alegrias quanto os sofrimentos, intimidade, vínculo profundo, não apenas externo, mas de coração, espírito e propósito. Então, é nesse sentido que a Bíblia, que o Senhor nos chama a ter comunhão. No tempo bom. Como é que é os votos de casamento? Meu Deus, irmão, a palavra está voltada para esse lado. Eu não sou casado. Mas, enfim, como é que é os votos? Na alegria? Na saúde? Com Deus é a mesma coisa, irmão. No tempo bom a gente está adorando. A gente está orando. E no tempo ruim? Também. Aleluia. É esse relacionamento que o Senhor ele nos chama. Essa constância nele. Tem outras referências aqui, se os irmãos quiserem ler depois, eu não vou estar lendo, mas só se os irmãos quiserem anotar. Essa palavra também aparece em 1 João 1:3, João 15, 4, versículo 5, Atos 2, 42, Filipenses 2:1. Tudo no sentido de comunhão. Tá? E para acelerar, para respeitar o tempo hoje, terceiro ponto. Sejamos obedientes. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Sejamos obedientes. João 14, 21 diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. No versículo 23 diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, fechando essa construção de relacionamento, de oração, eu espero que a oração tenha sido o fundamento dessa palavra, que a minha ideia o tempo todo foi isso. Nós só estamos com o Senhor e o amamos quando obedecemos. Então, eu volto para o arroz com feijão, sempre busco falar sobre isso aqui. Por quê? Porque a obediência é o centro da vida cristã. Porque no momento em que eu não obedeço ao Senhor, eu estou só falando da boca para fora. E foi engraçado que isso foi o primeiro tapa na cara que eu recebi do Espírito Santo. Foi o primeiro. Depois do retiro. Lembro, classe do discipulado, pastor Carlos botou a gente para ler João, acho que em 3 semanas. Era 3 semanas, pastor?
Uma semana, perdão. 3 por dia, isso. Eu estava fazendo a leitura de João, seguindo o cronograma do pastor Carlos, aí estou lá no quarto lendo, aí estou aqui em João 14, aí, aquele que me ama me obedece. Aí eu travei nesse texto, eu fiquei, aquele que me ama me obedece? Então quer dizer que se eu não obedeço e não faço o que Deus está falando, eu estou obedecendo da boca para fora, aí vê assim, Aí eu lembro que eu fiquei meio choroso, eu sou meio doido. Eu falei, mãe, aí ela o quê? Mãe, acabei de ler aqui que se eu obedeço a Deus, eu tenho que amar a Deus, senão eu amo da boca para fora. Aí comecei a chorar, irmão. Porque eu estava num processo, eu precisava ouvir isso de Deus. Por quê? Por que eu precisava ouvir isso de Deus? Porque é muito fácil a gente ter uma admiração por Cristo, mas a gente não revelar isso na prática. É muito fácil eu falar que amo ao Senhor, mas naquela época especificamente, continuar com as amizades que eu tinha, continuar com as práticas que eu tinha. Eu tive que ser radical. Eu lembro que o pastor Carlos falou isso para mim também no retiro. Ele falou assim, olha, você vai ter que ser radical para obedecer ao Senhor. E Deus, eu louvo a Deus aqui por essa igreja, pelos pastores, pelos irmãos que me aconselharam, porque eu fui rompendo com os pecados através do que? Da obediência. Através da palavra. E aqui eu já estou fechando e quero que os irmãos lembrem desses pontos. Que nós sejamos fascinados pelo Senhor, que nós o amemos, que nós sejamos apaixonados pelo Senhor, que nós sejamos constantes, que nós possamos obedecer ao Senhor, que esse é o caminho da oração, esse é o caminho para chegarmos a lugares mais profundos no Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom. Amém? Felizes por estarmos na casa do Senhor, por ouvirmos a palavra, por recebermos a palavra de Deus. E ele, falando de João, nossa leitura de João começa exatamente amanhã. É a nossa semana de João. E nós vamos até domingo, 3 capítulos por dia, na leitura do Evangelho de João. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Nós vamos servir ao Senhor. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Falei que não era eu. Sai daí, irmão. Você chegou aí e começou a... Será, meu pai? Nós vamos servir ao Senhor, vamos adorar a Deus. Você está feliz? Estou feliz por tudo que o Senhor tem feito. Eu tenho muito desejo, amados, de assim, termos aqui na igreja testemunhos nessa área. Provisão de Deus de coisas sobrenaturais, de... surpresas de Deus no mundo espiritual, surpresas financeiras, para que a gente possa testemunhar, porque Deus é lindo e Ele faz coisas extraordinárias. Alguém mais aqui, além de mim, já foi surpreendido pelo Senhor, assim, com um valor, um dinheiro que entrou, um dinheiro que apareceu na conta, algo que estava perdido já e você recebeu, uma surpresa financeira. Tem mais alguém? Eu sou o único doido aqui que... Não, tem. Então nós precisamos falar mais sobre isso, ouvir sobre isso, porque, irmãos, só vai experimentar coisas maiores de Deus quem se disponibilizar para se lançar em coisas maiores para Deus. E nós, assembleanos principalmente, o assembleano ele tem muito isso, né? Ele é muito conservador, né? Ele é muito pé atrás com tudo, né? E aí os irmãos não gostam de, não sei o quê, que eu não sei o quê. No outro dia eu falei aqui, foi até bom ter lembrado disso, falei do livro. E aí uma irmã veio falar comigo, pastor, para que o senhor falou desse livro? Tem uma pessoa que ficou escandalizada com o Senhor. Que eu falei do livro Caboclos, Orixás e Guias. E aí teve um irmão, uma irmã, não sei quem foi. Se você falar comigo, eu te peço perdão, mas ficou escandalizado porque o pastor fez propaganda do livro. Calma, esse livro é evangélico.
é um livro do Bispo Macedo. Um livro muito bom, por sinal, se você tiver disposição. Se tem problemas de ânsia de vômito, essas coisinhas de mimimi, não lê não, bobagem. Mas se tem estrutura para ler, Caboclos, Orixás e Guias. É um livro para quem milita na batalha espiritual. Eu falei isso aqui, aí temos irmãos que ficaram meio escandalizados. Então às vezes, a gente fica reticente com algumas coisas. Ah, mas o pastor fala muito de dinheiro. Ué, se não falar de dinheiro, os irmãos vão ofertar como? Não é? Você sabia que muitas vezes a igreja não oferta pela falta de ministração, pela falta de incentivo. E quando nós não ministramos, nós estamos, na verdade, furtando a igreja de um privilégio. Porque a gente, muitas vezes, olha pela ótica equivocada. Quando um pastor ministra sobre a oferta na igreja, claro, existem exceções, mas o pastor não quer arrancar dinheiro do seu bolso. Nós queremos que você aprenda o princípio. Porque se você aprende o princípio, você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Tem gente que viveu ou vive a vida inteira na igreja, diante de Deus, e nunca viu nada diferente acontecer. Nunca viu um milagre financeiro acontecer. Nunca viu brotar dinheiro na conta. Que coisa boa, amados. Quando você abre o extrato e diz assim, meu Deus, de onde apareceu esse dinheiro? O dinheiro está lá. Sabe por quê? Porque o Pai manda. Amém? Aí você pensa assim, poxa, um dia eu acho que eu queria ter um telefone desse. E aí, do nada, o telefone brota. Você entende o que eu estou falando? Ah, eu queria muito usar um terno daquele ali, e de repente o terno brota. Porque Deus faz. Amém? Então, assim, mas quando é que a gente vai... Já falei para os irmãos da gravata, né? E agora eu não sei o que eu vou fazer, porque a gente está com essa mania de quase não usar a gravata mais, e eu não sei se a fonte vai continuar ou se ela vai secar, né? Mas eu falei para os irmãos aqui um dia desse, eu tenho essa mania de dar as gravatas, às vezes eu estou conversando, estou com uma gravata, irmão, pô, pastor, que gravata maneira, legal, bonita. E aí, instintivamente, eu aprendi a fazer isso, a tirar até uns irmãos sem vergonha que já fica fazendo de propósito. Mas eu tiro a gravata e dou de presente, porque eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi ouvindo testemunhos sobre uma caneta. De um pastor ministrando falou, um dia eu aprendi a semear. E você só vai colher o que semeia, sim ou não? Se você quer colher arroz, você tem que plantar arroz. E o pastor deu esse testemunho sobre a caneta. Que ele um dia decidiu que ia semear caneta. E pegou a caneta dele e deu para alguém. Daquele dia em diante, nunca mais ele deixou de ganhar canetas. Eu falei, cara, caneta não tem não, mas eu tenho gravata. E eu comecei a fazer isso. Tirar os meninos da igreja, os jovens, adolescentes. Pô, gravata bonita, pastor. Eu tirava na hora, dava, eles ficavam sem graça. Não, pastor, mas eu não falei isso, o senhor me dá a sua gravata. Não, mas toma, é sua. E isso se tornou uma fonte, assim, impressionante. Porque do nada eu recebia gravatas. Eu já disse isso aqui 2 vezes. Um dia eu estava aqui e eu lembrei disso. Falei assim, eu nunca mais apareceu uma gravata. Pastor Jason veio pregar aqui. Ele pregou naquele dia, nem gravata ele estava usando. Ele pregou. Acabou de pregar, ele falou, calma aí que eu vou ali no carro rapidinho. Foi lá no carro, pegou uma gravata e falou assim, cara, não sei porquê, mas estou com essa gravata aqui para dar para alguém, é para você. Você aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Acabei de falar disso essa semana e ele me deu a gravata. E um dia desse, uma irmã, assim, quando parecia que a fonte estava secando, minha irmã virou para mim e falou, pastor, o senhor aceitaria umas gravatas? Eu falei, sim. Eu pensei, a irmã vai me trazer umas 2 ou 3 e tal. Sei lá, tinha umas 70 gravatas. Falei, não, aí eu tenho que dividir com os irmãos. Selecionei as melhores, obviamente. E as outras, vários irmãos da igreja foram abençoados naquele dia. Porque isso é um princípio, isso é uma verdade espiritual. Quando você aprende a semear, é isso que você vai colher. Então, a oferta que entregamos, não estou falando de dízimo.
Dízimo é um ato de obediência e fidelidade. Mas a oferta que entregamos no altar é uma semente. E você não deveria ofertar só quando um pastor faz um apelo, quando ele fala algo diferente. Não, isso deveria ser um desejo seu. Eu não sei se você já teve essa experiência de um dia, o Espírito Santo fala assim, hoje você vai ofertar tanto. Alguém que já teve uma experiência assim? Do Espírito Santo ministrar, fala, hoje você vai semear tanto. E, irmãos, quando o Espírito Santo fala isso para mim, às vezes eu olho para o lado e tal, falo, não é possível, será que é Deus mesmo que está falando um negócio desse? Porque não é possível isso. Porque às vezes ele pede umas coisas assim, que você olha, não, calma aí, Espírito Santo, vamos devagar. Né? Mas quando a gente aprende a obedecer, não é, o pastor está pedindo hoje R$1.000 de oferta. Não estou falando disso. É uma vivência pessoal. É algo entre você e o Espírito Santo. É você e Deus. Sem que ninguém tenha que te falar, sem que ninguém tenha que te instigar ou provocar. Porque desafios na igreja a gente sempre fez, faz e vai continuar fazendo. São desafios. E os irmãos às vezes se lançam no desafio e Deus abençoa também. Já falei testemunhos aqui do desafio do piso, da tela, de irmãos que semearam, irmãs que semearam e Deus trouxe a provisão. Enfim, porque isso acontece. Mas eu estou falando de uma vida pessoal, de uma experiência pessoal entre você e Deus. E isso vale não apenas para o dinheiro, não apenas para a finança. Isso vale para qualquer hábito da nossa vida. Quando nós começamos a desenvolver esse relacionamento com Deus, em todas as áreas da vida, nós vamos crescendo. Esse mês, os irmãos vão me ver falando muito aqui sobre hábitos de maturidade, porque esse é o nosso assunto no domingo de manhã. E nós vamos caminhar nos 4 hábitos que geram maturidade na vida de um crente, de um cristão. E o hábito de dizimar, de entregar, é um hábito de maturidade. Nós só podemos nos considerar crentes maduros quando nós aprendermos a devolver para o Senhor, a semear com alegria, a entregar aquilo que é de Deus, a dizimar com alegria. Dízimo não é um pagamento, não é uma parcela que você tem para vencer todo mês. Dízimo não é uma coisa dolorosa, não. Dízimo deve ser um ato de fidelidade ao Senhor, porque tudo que nós temos vem dele. E é das mãos dele que nós devolvemos. Então, assim, nós oramos para que a igreja, ela cresça, ela amadureça, ela seja saudável no hábito de dar, no hábito de dizimar, no ato de semear, porque quanto mais nós aprendermos a fazer isso, mais Deus vai nos abençoar. Deus, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Deus está procurando gente no meio da sua igreja, a quem Ele possa confiar riquezas. Aqui hoje, no nosso meio, tem gente que Deus está testando para saber se Ele pode enriquecer, se Ele pode depositar riquezas nas tuas mãos. Porque a riqueza de Deus, para realizar a sua obra na terra, passa pelas mãos dos seus servos. O que Deus deseja fazer na terra, necessariamente passa por nós. E muitas vezes, o dinheiro que Deus quer usar aqui na terra vai passar por você. Por isso nós somos mordomos. E como Ele é bom, Ele deixa até você usar um pouquinho. E tem gente aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tem gente aqui que Deus vai fazer prosperar. Prosperar. Deus vai dar dinheiro, Deus vai te dar condição, Deus vai te prosperar. Tem gente que Deus quer enriquecer, que é diferente de prosperar. Prosperar, todos nós podemos prosperar. Ficar ricos, só alguns. Eu já me coloquei à disposição, já disse para o Senhor que eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, mas eu acho que Ele não fechou comigo nessa área. Mas tem gente aqui
que Deus vai colocar dinheiro nas mãos. Porque Ele procura gente que possa fazer isso. Ele procura mordomos a quem Ele possa confiar as suas riquezas. Como é que eu vou saber disso, pastor? Quando você for fiel. O que Ele tem passa por você. Mas se você retém tudo, o sábio disse que quem retém mais do que deveria nunca vai prosperar. E Deus nos dá pão para comer, semente para comer, semente para semear. O problema é que muitos de nós estamos comendo a semente. Muitos de nós estamos comendo a semente. E na hora que nós aprendermos a semear a semente, a partir daí, os resultados são inimagináveis. Inimagináveis. Então, que a gente aprenda isso como igreja. Semear é uma dádiva. 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 Eu sou testemunha da prosperidade de Deus na vida de muita gente. Muita gente. E Deus tem um tempo absolutamente maravilhoso para a sua igreja. Receba esse envelope. E eu não disse isso para você ofertar hoje. Estou dizendo isso porque veio ao coração. Eu não sei, mas pode ser que esteja aqui o próximo milionário da igreja. O próximo milionário desse bairro. Pode ser que esteja aqui. Eu não conheço. Deus sabe. Pastor, mas será que isso pode acontecer mesmo? Claro que pode. Claro que pode. Basta que você seja usado por Deus para criar um aplicativozinho desses aí. Que você crie um assunto interessante, vire um influencer de qualidade. Deus pode. Uma faculdade, uma oportunidade. Você pode se tornar uma pessoa muito abençoada. Você tem aí o vídeo da escola de música de ontem? Coloca aí para mim. Olha que coisa linda. Tem umas fotos, os pais não me autorizaram ainda a publicar a foto e o vídeo. Vamos colocar só o institucional. Olha isso. Isso, o fundo musical faz parte. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Tem um outro vídeo que o pai ainda não me autorizou a mostrar. Primeira aula, criança chega em casa já tocando um hino. Dá até para chorar vendo isso. Já fazendo os exercícios e tocando a primeira música no teclado depois da primeira aula. 30 de novembro será o nosso recital para a glória de Deus. Você faz parte disso, a tua oferta contribui para que isso aconteça. E permitindo o Senhor, daqui a pouquinho, todas as crianças da igreja, todas, terão a oportunidade de aprender a tocar violão, teclado, bateria, e nós teremos muitos ministros na casa de Deus para a glória do Senhor. Amém? Faça sua oferta, entregue seu dízimo, você que já ofertou, você que já dizimou. Se você quer usar a máquina, sempre é só levantar a mão. Se você quer fazer uma transferência, o QR Code está na tela. Você tem a oportunidade e o privilégio de ofertar ao Senhor. Me permita te lembrar duas coisas importantes. Atenção, ministérios de som, projeção, transmissão, libras, produção, louvor, quem mais? Músicos no louvor, amém? Escola de música, toda essa galera ligada no culto, nessa área musical e de transmissão, dia 20, e você também, crente, se alguém tiver interesse, dia 29 de setembro, 19h30, nós teremos aqui um workshop realizado pelo nosso querido Alexandre Doca e o professor, que deveria estar aqui o nome dele, professor Igor, pessoas que militam nessa área
o Doca, membro daqui da igreja, Alexandre Doca, ele é hoje considerado um dos melhores holds do Brasil. Uma pessoa que onde a gente chega e fala o nome do Doca, ele é respeitadíssimo e amado por todo mundo. De Cassiane a Davi Sarcer e uma galera que faz shows, eventos. Ele é alguém assim muito querido nessa área, pela excelência com que ele trabalha na atividade de hold. O Igor é um operador de áudio, um mestre nessa área, e eles estarão aqui no dia 29, passando para nós experiências sobre tudo na apresentação de instrumentos, apresentação musical, cuidados com equipamento, como fazer uma manutenção adequada, uma montagem, desmontagem, cuidados, posicionamentos, como fazer um som de qualidade, transmissão. Toda essa questão operacional, dia 29, nós teremos um workshop aqui. Pastor, eu não sou ainda de um ministério, mas eu gosto dessa área. Posso participar? Deve. Nós vamos abrir isso, inclusive para outras igrejas, para pessoas que desejem participar. É algo assim interessantíssimo, que todos que desejarem poderão participar e aprender um pouco mais nessa área. Dia 29, 19 e 30, ok? E próxima quinta-feira é uma quinta especial. Próxima quinta-feira nós teremos um quarto de guerra aqui a partir das 19 horas. Serão 30 minutos, 19 às 19h30 de oração. Nós estamos convocando todos os intercessores da igreja, guerreiros de oração, para o quarto de guerra, próxima quinta-feira, 19 horas. Serão 30 minutos de oração. Irmãos, nós precisamos orar. E aí eu vou propor uma coisa para a igreja. Nós vamos colocar lá fora uma mesa com um café gostoso, um biscoito gostoso, um pãozinho, para quem chegar e não quiser orar, ficar lá fora no café, sem problema. Lá no banheiro, no café, na resenha, sem problema. Se entrar, é para orar. Amém? Os irmãos concordam com isso? Porque tem uma galera, irmãos, que gosta de ver a gente orar. Não preciso de ninguém me observando orar. Então, quinta-feira, 30 minutos só. Se você precisa, se você sente a necessidade, 19 horas. Pode vir direto do trabalho, que o café vai estar ali te esperando. Nós vamos providenciar um cafezinho para os irmãos poderem tomar e assistirem o culto, participarem do culto depois tranquilo. Mas é para orar. Já ouviu falar de guerra, oração de guerra? É isso que nós vamos fazer quinta-feira. É para todo mundo que deseja e precisa orar. 19 horas. Então, se você não sentir vontade, você pode chegar e ficar direto lá fora no café, sem problema. Pode tomar o café todo, comer o pão todo. Se entrar na igreja, é para orar. Amém? Fique de pé. E aí, 19h30, quem não quiser orar, pode entrar depois para o culto. Nós teremos o último domingo do mês, já é o próximo domingo? Não. Dia 30, 28, dia 28 de setembro, imersão bíblica na escola dominical. É feito periodicamente. Dia 28 de setembro, pastor Douglas do Carmo estará ministrando o imersão bíblica próximo dia 28 de setembro. Amém? Você já ofertou? Já dizimou? Vamos orar? Vem cá, pastor. Vamos orar, pastor Alain, vamos orar, abençoar o povo. Levante esse envelope. Você precisa de um milagre? Ore, creia. Glória a Deus. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, aqui está a sua igreja, Senhor, entregando a sua oferta, Pai.
Deus, Tu conhece o coração dos Teus filhos, Senhor, assim como o Senhor contemplou aquela viúva pobre que contribuiu, Senhor. Os Teus olhares estavam nela, Pai. Assim contempla a Tua igreja, contempla os Teus filhos, Senhor, que estão entregando de coração a sua melhor oferta, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha multiplicar as bênçãos sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Assim nós ministramos, Te apresentamos a nossa oferta, a nossa adoração diante de Ti nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Amém. Envelope na ponta do banco para facilitar. Louve ao Senhor, adore a Deus. Cante. Vamos lá? Vamos lá. Melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, seu futuro é somente Teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo se cumprirá. O meu coração se enche de gratidão pela sua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça, sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Pois estou certo que os meus celeiros terão fartos do melhor, do fruto dessa terra. O meu coração se enche de gratidão. Vou saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a minha herança. Para ser a tua herança. Para ser a nossa herança. Pastores que estão aqui, 5 minutinhos. O diácono Wallace tem uma palavra com os pastores sobre uma atividade nossa. É bem ruim, né? Então os pastores devem permanecer aqui 5 minutinhos, só para que a gente possa falar sobre esse assunto, que é um assunto que envolve a disposição dos pastores, nada de tão especial, mas é uma programação que a gente quer começar e o diácono Wallace vai falar com os pastores. Ontem eu estive visitando a Estherzinha. Estherzinha está internada. Os médicos deram uma posição bem difícil
Só para situar, a Estherzinha é a nossa menina de 7 anos. 7 ou 8. Porque ela fez aniversário um dia desse, provavelmente já 8 anos. A Estherzinha tem um tumor atrás do olho. Esse tumor invadiu o cérebro. Está crescendo muito e pressionando a cavidade cerebral. A Estherzinha já perdeu os movimentos. E ontem ela convulsionou muito, foi levada para o hospital, está internada, e os médicos não animam muito a família. É uma situação crítica, grave, gravíssima, e pelos médicos não há muito o que fazer. Nós continuamos em oração, porque os médicos não acreditavam que ela pudesse passar essa noite. Ela está resistindo e carece das nossas orações. Então, quando orar, ore pela Esther. Outros irmãos têm falado aqui da irmã Rosilda, que é algo também que a gente precisa pedir misericórdia a Deus. E outros irmãos e irmãs que estão enfermos, carentes de um milagre, e nós cremos, o Senhor é poderoso para realizar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa. Lembramos mais uma vez da Estherzinha, lembramos, Senhor, da irmã Rosilda, lembramos, Senhor, de outros irmãos e irmãs, Pedrina que está se recuperando, lembramos, meu Deus, de outros amados e amadas que estão sofrendo, enfermos, necessitados de milagres. A tua igreja tem orado e nós temos visto o Senhor realizar milagres entre nós. Por isso nós apresentamos esses teus filhos em tuas mãos. Colocamos eles diante de ti, para que o Senhor faça o melhor, Pai. E que o milagre da cura se manifeste, para a glória do teu nome santo e poderoso. Pedimos isso certos de que o Senhor pode. O Senhor pode. Por isso nós oramos a ti, clamando pela tua bondade e pela tua misericórdia. E que o teu amor, Senhor, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e esperamos no Senhor. E nós dizemos juntos, amém. Deus te abençoe. Uma tarde tranquila de descanso e à noite, 18h30.